Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esta passagem está relatada em Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, e norteará o tema de hoje. Talvez, antes de começarmos a discutir o assunto, seja interessante explicar melhor o que são publicanos e gentios, para contextualizar a ideia central. Publicanos eram as pessoas daquela região que se tornavam cobradores de impostos, empregados pelas autoridades romanas que os dominavam. Por esta razão, os publicanos eram mal vistos pelos seus compatriotas, pois carregavam o estigma de terem se vendido para aqueles que conquistaram suas terras, tirando provisões de seu povo para dar ao Império Romano. Gentios, por outro lado, eram todos aqueles considerados pagãos, impuros e indignos de compartilhar da fé hebraica, que era monoteísta. Em outras palavras, um não-judeu. Desta forma, nesse trecho, Jesus lança um alerta de que qualquer um, mesmo aqueles que não compartilham da fé judaica, são capazes de amar a quem os ama. Mas a verdadeira lei divina está além disso. Está no amor que se assemelha ao de Deus, pois ama a todos sem distinção. É curioso, assim, que a mensagem começa exaltando o amor aos inimigos, a fim de aspirarmos à perfeição como a de nosso Pai Celestial. Vamos aproveitar para refletir um pouco sobre isso. Primeiramente, a perfeição que Jesus nos orienta a alcançar não é exatamente a mesma que a de Deus, pois isso levaria a supor que seríamos iguais a Ele um dia, o que a própria razão refuta. Entretanto, podemos ser semelhantes à sua perfeição, observando o que Ele espera de nós e os exemplos que tão provisoriamente nos ofereceu ao longo do nosso estágio evolutivo. No planeta Terra, onde nos encontramos, nosso maior exemplo vem do Mestre Jesus, que sacrificou sua vida em prol da nossa evolução espiritual e da semeadura do supremo amor. Neste sentido, podemos dizer que a perfeição que almejamos está baseada neste mesmo amor. A partir daí, começamos a entender o sentido e a importância de amar os nossos inimigos. Afinal, como poderemos ser pessoas melhores, galgando a evolução, se não nos esforçamos em ser onde realmente importa? Se Deus faz nascer o sol sobre todos, bons e maus, justos e injustos, Ele está nos dizendo que todos, sem exceção, têm o direito de receber a luz do progresso divino, que é o amor. Mais que isso, como podemos ser perfeitos como nosso Pai o é, se guardamos ressentimentos em nosso coração, ódio em nossa mente? Afinal, quem cultiva inimigos está, na verdade, distanciando-se do que Deus espera de nós. E isso não sou eu quem estou dizendo, mas a própria Bíblia deixa isso muito explícito. Pedro, capítulo 4, Tiago 5, Provérbios 10 e 17. São exemplos que mostram como somente o amor cobre a multidão de pecados. Ora, como é possível chegar à perfeição sem se livrar de nossos pecados, falhas e dívidas? Existe uma frase de Siddhartha Gautama que também traz luz a essa questão, mostrando que, mesmo aqueles que não compartilham necessariamente da fé judaica, também compreendem a importância da questão. Ele diz: jamais em todo o mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Este amor, que cobre a multidão de pecados, também é manifestado através do perdão. O perdão é a chave que liberta dos ciclos viciosos da inimizade e da vingança, que abre os horizontes para uma vida mais próspera e menos dolorosa.
Por isso, o amor aos inimigos, ou em outras palavras, o perdão às dívidas que foram feitas conosco, é tão significativo para evoluirmos enquanto espíritos filhos de Deus. À medida que nos livramos das limitações que o egoísmo e o orgulho nos impõem, subimos na escala evolutiva dos seres e nos aproximamos cada vez mais de uma perfeição semelhante à de Deus. Desta forma, os verdadeiros caracteres da perfeição estão no esforço em que fazemos para sermos melhores, vencendo os resquícios de nossas corrupções humanas, filhas do egoísmo e do orgulho. Este esforço acontece diariamente e não se limita a ser feito uma única vez, mas precisa trazer lições preciosas que nos ensinam a nos comportarmos sempre daquela maneira, pois lança luz à consciência de que o bem supera o mal em qualquer escolha. Esta talvez seja a ideia principal por trás do tema de hoje. Todavia, gostaria de trazer um ponto de vista pessoal sobre a lição, no qual eu venho me apoiando recentemente para me inspirar na minha reforma íntima. Assim como acontece com muitas questões relacionadas ao progresso humano, a maioria das pessoas espera por um momento de estagnação, que muitos conhecem como juízo final, prestação de contas ou até mesmo, de certa forma, a perfeição. Eu gosto de encarar o assunto por outro ponto de vista. Acredito que não existe um ponto final para nada nessa existência, nem para a prestação de contas e muito menos para a perfeição. A reencarnação é uma grande prova disso. Não gosto da ideia de uma perfeição estática e sem ação. Aliás, isso seria ir contra o próprio ensinamento do Cristo, que diz: Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Ora, se Deus, que é o ápice da perfeição, Jesus é o ápice da perfeição que nós conhecemos enquanto encarnado, prosseguem trabalhando, por que nós esperamos que um dia, quando alcançarmos a nossa perfeição, descansaremos? Prefiro aceitar a hipótese de que a perfeição está no processo e não no resultado final. Ou seja, a perfeição consiste em evoluir constante e infinitamente. Quem sabe no futuro o assunto fique mais claro e me mostre se estou com razão ou não. Entretanto, essa ideia me impele a jamais me dar por satisfeito ante a minha busca moral e espiritual. Até porque estou muito longe de qualquer tipo de perfeição, seja ela estática ou não. Só sei que cresci ouvindo o célebre ditado: parado, até a água estraga. E isso parece reforçar este ponto de vista. Afinal, de que valeria uma perfeição sem praticá-la? E, se já alcancei o ápice da perfeição, qual o sentido de continuar vivendo se não há mais para onde evoluir? Penso que conforme eu coloco em prática esta perfeição, talvez ela ainda tenha mais um tanto para se renovar, pelo menos no que diz respeito aos seres humanos. Quanto a Deus, não ouso cogitar hipótese. Ainda está muito longe da minha compreensão. Mas, de qualquer maneira, quem saberá dizer com precisão é apenas o Altíssimo. Só quis evidenciar esta linha de raciocínio para que as pessoas compreendam que ainda há muito a ser feito, muito pelo que lutar e mais ainda o que aprender. Rogo ao Todo-Poderoso Criador que nos dê as lições que necessitamos para um dia nos aproximarmos de seu divino amor de forma cada vez mais consciente e abençoada. Até lá, que cada um de nós lembre de fazer a sua parte, reformando nossas vidas em prol da caridade e do amor incondicional. Somente assim, o mundo se tornará um lugar melhor para o futuro. Somente assim, teremos uma consciência mais tranquila. E consciência tranquila em si não é um sinal de que nos harmonizamos com a perfeição? Que nas tentativas e erros que travamos nesta existência, nós encontremos o sentido que nos move e impulsiona a perfeição que somos capazes de compreender e vivenciar. O resto, deixemos nas mãos de Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe.